Olá, crianças, tudo bem com vocês? Como é que tem passado? Tem aproveitado bem as férias? As férias até já terminou, né? Esquece que eu perguntei, então. Tá todo mundo já na escola, já voltou ao normal, pelo menos uma boa parte das crianças. Mas nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos também, tá bom? Então, vocês lembram que o tema geral que nós estamos trabalhando agora é alcançando vitórias. E como é bom alcançar vitórias, né? Conseguir ser uma pessoa vitoriosa. Nós já somos mais vitoriosos porque Jesus Cristo já venceu na cruz por nós. Então nós somos vitoriosos por meio de Cristo Jesus. Mas antes de nós começarmos a nossa história, que está lá no livro de Esther, nós vamos agora orar. Eu convido você que está aí, se tem alguém perto de você, ou seu pai, sua mãe, ou se você está sozinho, vamos agora juntar nossas mãos, fecharmos os nossos olhos e orar, agradecer a Deus por esse momento, tá bom? Querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado muitas coisas, ó Deus. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos mostra qual o caminho que nós devemos caminhar, o que nós devemos fazer. Nos ajude a sermos pessoas que ouvem a Tua voz e obedecem também. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe cada criança, cada família. E que sejamos, ó Deus, tocados pelo Senhor, que sejamos ensinados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então nós vamos começar. Vocês lembram que na aula passada eu falei, na aula não, na história, eu gostei, gente, dessa coroa. Nossa, Deus, estou gostando demais. Eu acho que eu vou até dormir com essa coroa na cabeça. O que vocês acham? Quem acha que eu devo dormir com a coroa na cabeça, me avisa depois, tá bom? Mas eu acho que eu vou começar a dormir com essa coroa na cabeça, porque eu gostei, ela não me incomoda, ela não me machuca, ela é legal. Então, vocês lembram que o tema geral da nossa lição é alcançando vitórias. E hoje, o tema da lição de hoje, da história de hoje, é um grande problema. Nossa, Deus, problema. Problema não é algo legal, é algo ruim, né? Mas todo mundo passa por algum problema na vida. Quem não passa por nenhum problema? Levanta a mão aí. Ih, ninguém vai levantar, nem eu vou levantar, porque sempre cada um de nós tem que passar por algum problema, porque faz parte da vida, não é mesmo? Mesmo você que é criança, tem seus problemas também, que eu sei. Às vezes na escola, às vezes em casa, às vezes você tem que tomar uma decisão e você não sabe se faz. Às vezes você sabe que tem uma coisa que é certa, que você tem que fazer, é certo fazer aquilo ali, e você fica em dúvida se você faz o certo ou não. Então, nós temos sempre que fazer o que é certo, não é mesmo? Então, lembra que na história passada eu falei para vocês que Esther se tornou rainha, foi coroada, e a partir daquele momento ela se tornou rainha, a rainha Esther. Só que antes do nome dela ser Esther, o nome dela era Hadassa, tá bom? Antes de ser Esther, o nome dela era Hadassa, e ela foi criada pelo seu primo Mordecai. Só que Mordecai criou Esther como se ele fosse o pai de Esther. E falando em pai, gente, que legal! E falando em pai, hoje, essa semana, né, domingo agora, dia 8, é dia dos pais. Que legal, né? É muito bom ter pai, porque o pai ele é companheiro, ele gosta de conversar com a gente, é alguém que cuida da gente, é alguém que nos ama. E eu desejo para todos os papais, principalmente os papais da primeira igreja presbiteriana, um feliz Dia dos Pais, que o Senhor possa sempre estar abençoando, dando sabedoria a todos os pais, em como conduzir os seus lares, conduzir sua família, que o Senhor esteja abençoando cada pai e também os pais de outras igrejas também, de outras denominações, que o Senhor também esteja abençoando, esteja conduzindo, dando muita sabedoria, tá bom? Então, papais,
Feliz Dia dos Pais para vocês. Todo o departamento da igreja, da primeira igreja presbiteriana, deseja a todos os pais um feliz Dia dos Pais, tá bom? Um abraço virtual bem forte para vocês todos, tá joia? Porque a gente não pode abraçar agora. Então, Mordecai, ele era como se fosse o pai de Esther, só que Esther chegou e se tornou rainha. O rei Assuero se apaixonou por Esther e tomou Esther por rainha. Será que Mordecai deixou de ver Esther depois disso? Então, Esther ficou no palácio, foi tomada por esposa do rei Assuero. Mas durante o tempo que Esther ficou no palácio, será que Esther nunca mais viu o seu primo, que a criou como se fosse pai dela? Será que nunca mais ela viu Mordecai? Sabe o que a Bíblia nos fala? Que ele sempre passava ali para ver o que estava acontecendo com Esther. E teve um dia que, enquanto ele passava ali pelos portões do palácio, vocês acharam que eu tinha esquecido, né? Essa história está lá no livro de Esther, que é Antigo Testamento, no capítulo 3. 1, 2, 3, tá bom? Não esqueça, tá lá no livro de Esther, capítulo 3. Eu olhei até aqui na minha colinha e eu vi que é verdade, tá bom? Então, aí ele ouviu que tinha alguns dos soldados lá comentando, os soldados estavam tramando de matar o rei Assuero. Vê se pode. Que povo malvado! Eles estavam querendo matar o rei Assuero. Estavam combinando como eles iriam fazer isso. E na hora que Mordecai estava passando por ali, eles não viram Mordecai. Mordecai ouviu essa conversa. Sabe o que Mordecai fez? Mordecai imediatamente ele pegou e saiu daquele lugar e mandou chamar a rainha Esther e contou tudo para Esther o que estava acontecendo. Falou para Esther o que ele tinha ouvido e que ela precisava fazer alguma coisa. Esther não pensou duas vezes. Do mesmo jeito você tem que fazer. A gente, quando sabe o que tem que fazer e que é o certo, tá ouvindo, crianças? Nós devemos fazer o que é certo. Se você sabe que obedecer é certo, você sabe que falar a verdade é certo, você sabe que amar o seu próximo é o certo, é o mandamento de Deus, e não pegar as coisas dos outros é o certo, então você deve fazer o que é certo. Sempre nós devemos fazer o que é certo. Então, quando Esther ouviu do seu primo Mordecai que estavam tramando tirar a vida do rei, imediatamente, vocês sabem o que aconteceu? A rainha Esther foi contar para o rei Assuero o que estava acontecendo, e o rei Assuero mandou fazer uma investigação para saber se aquilo que Mordecai havia falado para Esther, para a rainha Esther, era realmente verdade. E sabe o que aconteceu? Alguém pode me dizer aí? Alguém que já leu a Bíblia? Olha só, ele descobriu na investigação que realmente tinha aqueles homens que estavam tramando tirar a vida dele, e esses homens foram castigados pelo rei. Eles foram tremendamente castigados. Só que com o passar do tempo, lá no palácio, tinha um homem chamado de Amã. Esse Amã, ele era um homem assim, olha só, muito orgulhoso, mas ele foi escolhido para o rei para um determinado cargo. E o rei havia falado que todas as pessoas que vissem Amã, quando Amã passasse, teriam que se ajoelhar diante de Amã, teriam que se prostrar, ficar de joelhos diante de Amã. E sabe o que aconteceu? Aconteceu uma coisa que depois disso houve uma mudança muito grande. Aí
o rei mandou que vestisse Amã de trajes reais, de roupas, todo bonito, só que Amã era orgulhoso. Sabe aquelas pessoas que só olham para os outros assim por cima? Aquelas pessoas que são maus, aquelas pessoas que não gostam assim, quando as pessoas não fazem tudo o que ela quer, elas não gostam das pessoas. Então, toda vez que Amã passava, Mordecai estava lá no palácio, estava trabalhando no palácio, o primo da rainha Esther. O Mordecai não se curvava, não se ajoelhava diante de Amã. E Amã ficou sabendo que ele não se curvava quando ele passava. Algumas pessoas foram falar para Amã. Amã ficou com muita raiva e decidiu observar. E ele observou que toda vez que ele passava, quando Mordecai estava, Mordecai não se curvava diante dele, não ficava de joelho diante dele. E ele ficou com muita raiva mesmo. E ele bolou um plano, uma coisa muito ruim para o povo judeu, porque ele sabia que Mordecai era do povo judeu, do povo de Deus. Só que o povo de Deus aprendeu que nós, o povo de Deus, não deve se curvar diante de nenhum Deus, de nenhuma pessoa, porque nós devemos nos curvar só diante do Deus verdadeiro. E a gente não deve se curvar diante de outras pessoas, de outros deuses, somente diante do Deus verdadeiro. Então, Mordecai decidiu no coração dele que ele não ia fazer aquilo. Então, Amã, sabendo que Mordecai nunca ia se curvar diante dele, ele bolou esse plano de exterminar, de acabar com os judeus, que os judeus eram o povo de Deus. Vocês já ouviram falar naquele homem mau, Adolfo Hitler? Adolfo Hitler, ele teve uma ideia do mal de destruir muitas pessoas, de destruir uma raça. E ele perseguiu muitos judeus e muitos judeus foram mortos por conta da perseguição de Adolfo Hitler. Mas nessa história, Amã bolou um plano para destruir o povo de Deus. Mas Deus, que tudo sabe e que tudo vê, estava atento a tudo que estava acontecendo. Deus sabia de tudo aquilo que estava acontecendo e quais eram os planos de Amã. Só que você só vai saber o que vai acontecer depois disso, vai ser depois que você assistir o próximo vídeo, tá bom? Então, eu posso só adiantar para vocês que Mordecai ficou sabendo dos planos de Amã. E Esther também ficou sabendo. Esther também era judia, era do povo judeu, do povo de Deus. Se Amã estava com esse plano, Esther estaria incluída também nesse plano de ser morta, de ser exterminada da face da terra naquela época, tá bom? Então, nós aprendemos hoje o quê? Então, voltando, o que nós concluímos na nossa história de hoje? Mordecai, ele fez o que era certo. Mordecai, ele não se curvou diante de outros deuses, ele não se curvou diante do homem, porque ele sabia que ele deveria se curvar somente diante de Deus. Então, sempre quando as pessoas estiverem questionando você, querendo que você faça o que é errado, você lembra que você tem que fazer o que é certo. Tá bom? Você já sabe o que é certo e o que é errado, então lembre de fazer o que é certo, lembre de fazer aquilo que agrada a Deus. Então, continuando o versículo da nossa lição, que esse versículo vai ser usado em todas as nossas histórias, está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 37, que diz: em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora vamos fazer os gestos? Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E quem foi que nos amou? Deus, Jesus, que pagou o preço por nós. Amém? Então, que Deus possa abençoar você, a sua casa, todos da sua casa, a sua família. Fiquem na paz e vamos orar para encerrar, tá bom?
Querido Deus e amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor nos ensina a fazermos sempre o que é certo, sempre o que agrada o Senhor. E nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Deus, pelo Teu grande amor, pelo Teu grande livramento, ó Deus. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, beijo para vocês e até a próxima. Tchau. Não deixem de assistir. E compartilhar também.